Many English Brazilian students think if they know something difficult, if they know something hard to understand, they will reach the fluency faster. They will think they are smarter, but that's not true. In this video, I'm going to show you a specific good number of words you should look for. Stay with me and let's get started. Olá, meu nome é Sidney Gomes Costa e esse é o canal Inglês Afiado Pro. Seja bem-vinda, afiadora, e seja bem-vindo, afiador. E nesse vídeo eu vou procurar respondê-lo através de 4 pontos distintos. No primeiro ponto, ou seja, na primeira parte desse vídeo, eu vou te dar uma média de palavras que deveriam estar no seu vocabulário para que você possa iniciar uma boa conversa. É claro, isso demanda tempo, não é algo do dia para a noite, já vou logo avisando, né? A segunda parte vai ser responder a pergunta, uma pergunta que é muito comum em estudantes de língua inglesa. Quantas palavras que eu preciso aprender por dia, né? Na terceira parte, então, eu vou procurar definir o que é uma palavra, segundo estudos, né? E na quarta parte, então, eu vou dar um exemplo para você e eu quero que você preste atenção no que é mais importante nesse exemplo, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. Estima-se que há cerca de 180 mil palavras em inglês de acordo com o dicionário inglês de Oxford. Ele também vai dizer que existem outras 48 mil palavras que são obsoletas, fazendo um montante então de mais ou menos aí 230 mil palavras. A boa notícia é que você não precisa aprender essa quantidade imensa de palavras em inglês, porque nem o americano ele sabe todas essas palavras, né? Também existe um grupo de estudiosos, né, que vão dizer o seguinte, que para você conversar sobre qualquer tópico, né, sobre qualquer coisa, você precisa dominar pelo menos aí 10 mil palavras, 10 mil palavras. Mas isso eu acredito que seja um nível um pouquinho acima, um nível 2. No nível 1, onde eu quero que você se atente, é que você foque nas primeiras 1000 palavras. Mas aí você pode me dizer o seguinte, tá bom, Sidney, eu vou focar nessas 1000 palavras e eu vou gravar uma por uma. Vou fazer uma listinha e vou gravar uma por uma. Bom, existem estudantes que fazem exatamente isso e eles podem saber até 2000 palavras uma por uma. No entanto, e aqui que vem o erro, no entanto, eles não conseguem formar uma única sentença. Eu falo isso por experiência própria. Eu já passei por isso. Eu já fiz isso porque não tinha ninguém que me apontasse o caminho certo. Eu fiz de uma maneira intuitiva e é algo que eu não aconselho que você faça. Você vai perder muito tempo fazendo isso, gravando uma por uma as frases em inglês, as palavras em inglês. No entanto, você tem um outro grupo de estudantes em inglês que aprendem da maneira correta, por exemplo, é a maneira que eu ensino lá no Inglês Afiado Pro, que é o seguinte, eles têm um vocabulário até menor, ou seja, 500 palavras, no entanto, eles conseguem formular as perguntas muito bem, eles conseguem articular as palavras muito melhor do que aquele que tem uma quantidade maior de palavras no seu vocabulário. Então, o ponto aqui, o ponto principal dessa primeira parte é o seguinte, não é a quantidade, é o quão profundo você sabe aquela palavra, ou seja, é a qualidade, é como se fosse o dinheiro. Dinheiro, o que determina se você é bom ou mal financeiramente, não é a quantidade de dinheiro que você tem na sua conta bancária, mas sim o que você faz com o que você já tem, certo? Eu espero que tenha ficado claro. Então, nós vamos para a nossa segunda parte. A resposta para essa pergunta é que ela é muito subjetiva, porque contagem de palavras em inglês não é algo que você consegue controlar. A única coisa que você consegue controlar é o processo, ou seja, quanto tempo que eu vou demorar para estudar inglês, o tempo que eu vou me dedicar, né? O material que eu vou usar para estudar inglês, o objetivo do porquê que eu estou estudando inglês, ou seja, é para viagem, é para hobby, é para trabalho, etc. Ou seja, saber 1000 palavras de uma maneira passiva, ou seja, uma por uma, é perda de tempo e não vão te ajudar na sua fala, não vão te ajudar na sua fluência. Em vez disso, o que você tem que fazer é focar nessas mesmas 1000 palavras
estudar essas mesmas 1.000 palavras de uma maneira profunda. E aí é o seguinte, você tem que estar de olho em dois extremos aqui. O primeiro extremo é aquele em que você deve evitar sentenças complexas, algo que é difícil de entender. Porque aqui no Brasil nós temos uma cultura de aprender coisas difíceis, coisas que a gente nem vai utilizar, né, para parecerem mais intelectuais. Isso aqui é um erro, isso aqui é um extremo. E no outro extremo, você tem escolas que vão enfatizar num tipo de conversação muito mecânica, uma conversação que não está alinhada com a vida real, né, quando você estiver falando com um falante nativo. É aquele tipo de inglês do livro didático. Então você tem que evitar esse tipo de material, tá bom? E você tem que procurar algo que seja realmente útil para você conversar com um falante nativo, tá? E o que eu quero dizer com útil? Eu vou dar um exemplo próprio meu. Eu trabalho no aeroporto do Rio de Janeiro, né, com atendimento ao cliente. E é costume, né, eu descrever o cartão de embarque para o cliente. Cartão de embarque é como se fosse um ingresso para que o cliente possa entrar no avião. Então, eu pego o cartão de embarque, eu mostro para o cliente e falo as seguintes informações. Esse é seu cartão de embarque, esse é seu horário de embarque e esse é seu portão. Uma maneira bem simples. Então, como que eu falaria isso em inglês? This is your boarding pass, this is your boarding time, and this is your gate. Tá vendo como é que é simples? É algo simples, são frases simples, úteis para o meu contexto e que você pode estar fazendo aí também quando você estiver praticando em inglês. Tudo que você precisa fazer é o seguinte, é você pegar lá do seu trabalho, tudo que você fala lá no seu trabalho, transcrever isso num bloco de notas, coisas simples, tá? Não pode ser algo complexo. Coisa simples, você vai transcrever num bloco de notas e você vai traduzir isso para o inglês. Ah, Sidney, eu não sei formar frases em inglês, eu não sei formar uma frase simples em inglês. Então, para te ajudar, eu deixei um vídeo aqui no card que vai ser como complemento depois que você assistir todo esse vídeo. Assiste todo esse vídeo e daí você vai para lá, tá bom? Então, vamos para o próximo tópico. Alguns especialistas, eles vão contar cada forma de uma palavra como se fosse palavras separadas. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. To see. To see significa ver. Então, quais são as formas do to see? Você tem o to see, sees, seen, saw, and seen. Ou seja, aqui eu tenho mais ou menos 6 maneiras diferentes de falar a palavra to see, né? Esses estudiosos também, eles vão usar a mesma lógica para nomes. Então, por exemplo, você tem a palavra dog, que está no singular, e a palavra dogs, que está no plural. Outros especialistas, eles vão considerar cada forma, né? Aqui do exemplo do to see, cada forma do verbo como se fosse uma palavra só. Para eles, as outras formas são simplesmente adição de conhecimento gramatical, né? Eu, particularmente, eu prefiro ficar com o primeiro grupo que considera cada palavra uma palavra separada ou uma palavra nova. Eu vou dar um exemplo aqui com a palavra write, que significa escrever. Então, por exemplo, se eu quero falar no presente, eu digo I write letters. Se eu quero falar, por exemplo, no passado, I wrote letters. Eu escrevi cartas. Se eu quero falar, por exemplo, no presente contínuo, I am writing letters. E se, por exemplo, quiser falar no particípio, eu posso falar I had writing letters. Eu tinha escrito cartas. Ou seja, são aplicações diferentes para uma mesma palavra. E aí deixa aqui nos comentários se você pertence ao primeiro grupo ou se você pertence ao segundo grupo. E como dica, você pode pegar os verbos, né, como início para construir as suas primeiras frases, né? Como eu havia dito, aqui eu vou deixar o card aqui em cima para que você possa construir as suas primeiras frases em inglês utilizando os verbos. Você pode usar o verbo ter, que significa have, você pode usar o verbo beber, que significa drink, você pode usar o verbo andar, que significa walk, e assim sucessivamente. No próximo tópico, então, eu vou mostrar na tela do meu computador
o que você precisa mais se atentar na hora de você estudar inglês através de palavras, tá bom? Então, vamos até no meu computador. Bom, finalmente chegamos à nossa parte final desse vídeo, né? E aqui nós temos um conjunto de 3 frases em inglês, né? É um conjunto simples, é uma família descrevendo uma família. E nessas 3 frases nós temos 12 palavras que não se repetem. Para alguns isso pode parecer pouco, para outros isso pode parecer muito, quando você olha assim o texto. Mas o que eu gosto de fazer? Em vez de eu focar individualmente em cada palavra dessa, eu prefiro que essas palavras estejam inseridas dentro de um contexto, dentro de uma história, e aí agora eu vou estudar detalhadamente cada ponto desse texto aqui. Então eu vou separar ele em 3 partes aqui, né? Eu gosto de sempre fazer isso. Separo em 3 partes, né? E aí eu começo a estudar, né? Mr. and Miss McCain have one son and one daughter. Isso aqui quer dizer, o senhor e a senhora McCain têm um filho e uma filha. E aí é o seguinte, por exemplo, ali a palavra MR, que é a abreviação para Mr., significa senhor. Né? A palavra and significa e, no sentido de adição. Estou adicionando algo. Então, por exemplo, eu quero falar you and me, você e eu, ou seja, é nesse sentido, tá? Tá dando uma ideia de adição. Temos a palavra ali MRS, que é a abreviação para Miss, que significa senhora, né? Lembrando que isso está dentro de um contexto, tá? Temos a palavra senhora, McCain é um nome, né? Pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer nome. E ali nós temos a palavra have. Have significa o verbo ter. Por exemplo, I have a ball. Eu tenho uma bola. E por que eles utilizaram ali, né, a palavra have? Porque Mr. e Miss McCain, se eu tivesse que tirar esses 2 nomes e tivesse que colocar um dos pronomes da língua inglesa, eu colocaria o they, que significa eles e elas, né? Eles, elas. Então, ficaria de maneira certa a conjugação they have, ou seja, eles têm um filho e uma filha, ou seja, não perderia o sentido, né? Próxima palavra, nós temos one, que significa um, no contexto ali, one son and one daughter, né? Então, uma filha. Então, pode ser um ou pode ser uma. Ali está dando a ideia de quantidade. Eu também poderia colocar a aqui, ó. A, né? A son. Deixa eu botar só uma barra aqui. A son and a daughter. A son and a daughter. Também poderia colocar dessa maneira, não tem problema nenhum. Ali ele especificou, né? Na próxima parte aqui, nós temos a frase The son's name is Harry. Ali assim, o nome do filho é Harry. O nome do filho é Harry. Nessa frase, eu estou dando a ideia de posse. Então, essa é a primeira maneira de você falar a ideia de posse em inglês. Uma outra maneira seria você dizer assim, ó, the name of the son is Harry. Né? São 2 maneiras. Eu prefiro que você foque nessa primeira parte aqui, nessa primeira maneira aqui. Essa segunda maneira, quer dizer. Né? Foque. Aqui, ó, foque aqui. Por quê? Porque aqui você tem aqui uma maneira que é parecida com a língua portuguesa. Então, se você aprender essa maneira primeiro, para depois aprender essa outra aqui, vai ficar muito mais fluente. E aqui a palavra daughter, né, significa filha. Vou até botar aqui, filha. Aqui, son significa filho, né? E a palavra the ali, ó, the, pode ser tanto no singular quanto no plural, feminino, masculino. O, a, os, as. Então, fica dessa maneira. E a construção ali, nós temos o verbo is, né? O nome do filho
o nome do filho é Harry. Então, is ali está no singular, tá? Se fosse no plural, né, seria are. Né? Aqui no canal eu tenho um vídeo onde eu explico melhor sobre o verbo to be. Depois você dá uma olhada lá, eu vou deixar no card aqui em cima. Percebe que eu aprendi 12 palavras aqui. Eu aprendi 12 palavras de uma maneira muito mais profunda dentro de um contexto, dentro de uma imagem. Você está conseguindo imaginar um casal que tem um filho e uma filha. Esses ativos vão ajudar você, né? Vão te ajudar na fluência em inglês. Em vez de você focar em cada uma dessas palavras aqui, prefira pegar trechos de história, trechos de algo que seja útil para o seu contexto ali no seu trabalho e forme pequenas frases. Dessa maneira, o seu vocabulário de palavras vai ser muito mais rico. E também isso aqui é algo que eu ensino lá no treinamento Inglês Afiado Pro, tá certo? Então, chegamos ao nosso fim. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não deixe de comentar, não deixe de dar o joinha, tá? Marca o sino de notificações para que o YouTube possa recomendar vídeos como esse, tá? No seu celular, no seu tablet, no seu computador, tá bom? E nos vemos numa próxima aula. See you later!